Uma amizade de infância, um surto, uma confissão pública na internet, uma verdadeira tragédia por um motivo completamente imaginado. Oi gente, sejam todos bem-vindos. Agora que já estamos todos inscritos, preparados para deixar um like e um comentário, se não quiser sem ressentimentos, vamos para a história de hoje, que se passa na pequena cidade italiana de Correggio, que fica no norte da Itália, na província de Novara, que fica na região do Piemonte. E é ali que encontramos os nossos dois protagonistas de hoje, Alberto Pastore, de 22 anos, e Ioan Leonardi, de 23. Que são dois grandes amigos, melhores amigos já de longa data, apesar da pouca idade. Eles estudaram juntos desde o maternal, fizeram toda a escola até o segundo grau. Eram mais ou menos aqueles opostos que se atraem, um completava o outro. Alberto era sempre considerado mais sensível, ele era muito inteligente, gostava de pensar e filosofar em grandes conversas. Já Ioan era conhecido por ser um pouquinho mais extrovertido, a alma da festa, e era também muito generoso com seus amigos, era considerado um ótimo amigo e tinha vários deles. Os dois então passavam bastante tempo juntos, eles tinham vários amigos em comum, as famílias dos dois eram amigas também, de passar Natal, fim do ano juntos. E eles dividiam várias paixões, vários hobbies, desde criança fizeram vários esportes juntos também, que com o tempo eles acabaram deixando para trás, com exceção do futebol de salão, que era ainda uma tradição para eles, que jogavam juntos todo domingo à noite. Foi exatamente isso que eles fizeram na noite de 25 de agosto de 2019, que era um domingo. Eles foram jogar uma partida numa quadra de esportes pública que tinha ali mesmo em Correggio, conhecida como Cementone. A noite tinha sido super tranquila, nada de diferente ou de atípico tinha acontecido e todo mundo tinha se comportado normalmente, como sempre. Só que toda essa normalidade, para um dos participantes daquela amigável partida, era só uma fachada, mas ninguém percebeu nada. O jogo aconteceu, terminou e todos foram para suas casas. Alberto e Ioan também, eles foram juntos para a casa desse último, onde Alberto deixaria sua bicicleta e pegaria o seu carro que ele tinha deixado estacionado ali antes do jogo. Mas chegando ali, ele resolveu fazer algo mais e dar uma esticada na noite, já estava bem tarde, eles estavam com fome, e ele chamou um amigo para ir comer num McDonald's que tinha numa cidade vizinha ali, uns 20 quilômetros de onde eles moravam, Castelletto Ticino. E os dois foram fazer isso, que era uma coisa também bastante comum para eles. Mas a um certo ponto dessa noite, desse dia, as coisas deixaram de ser tão normais, tão habituais, porque os dois começaram a discutir. Essa discussão virou uma briga bastante séria que durou mais ou menos até as 2h30 da manhã. Foi mais ou menos o horário em que os dois rapazes estavam já voltando do restaurante. Eles pegaram uma estrada, a estrada 32, estavam a alguns quilômetros de casa, quando Alberto simplesmente parou o carro. Em fração de segundos, ele já tinha pegado uma faca que ele tinha colocado no carro antes de ir para o restaurante e ele estava golpeando seu melhor amigo Ioan. Ou seja, ele tinha planejado aquele ataque. E será já estranho um comportamento violento vindo dele, ainda mais premeditado e contra Ioan. E bom, dizem que os crimes são cometidos geralmente por 3 motivos: amor, dinheiro e poder. E o que sabemos é que no mês anterior, julho de 2009, Alberto tinha sido deixado por sua namorada, Sara, e não estava lidando nada bem com a situação. Além de obviamente deprimido, ele estava obcecado por encontrar uma motivação, um porquê, algo para culpar ou alguém para culpar. E ele começou a acreditar que talvez Ioan pudesse ser essa pessoa. Alberto começou a acreditar que por algum motivo Ioan, que conhecia também Sara, assim como Alberto desde sempre, estava manipulando ela para não deixar que os dois voltassem juntos. Um pensamento que pode ser normal, não é uma coisa boa, não é uma coisa sana, mas é natural, fica um pouquinho paranoico, é difícil lidar com um rompimento, com ser deixado principalmente, e as pessoas reagem de maneiras diversas. Com certeza, suspeitar que alguém mais, uma terceira pessoa, esteja envolvida no seu rompimento não é uma coisa assim tão rara. Mas o que estava acontecendo na cabeça de Alberto era muito mais do que isso. O jovem estava se sentindo completamente traído, abandonado, ferido pela pessoa por quem ele era apaixonado e pelo seu melhor amigo ao mesmo tempo. Ele não conseguia pensar em outra coisa, ele estava obcecado, ele estava sendo consumido por esses sentimentos de abandono, de traição, de confusão. E tudo isso num nível, como eu disse, nada normal. Pensamentos que em um mês, nem isso, levaram ele até aquela cena ali.
até aquele ataque a Ioan, que tentando fugir, que tentando escapar, conseguiu acabar abrindo a porta do carro e ele praticamente caiu para fora, o que só tornou os ataques ainda mais compulsivos, mais ferozes nas suas costas. E quando ele finalmente caiu completamente estendido no chão, já sem poder se defender, já não se movendo, um motorista que estava passando por aí viu a cena e resolveu parar, o que fez com que Alberto entrasse de novo no seu carro e escapasse em toda velocidade, deixando aquele bom samaritano ali, desconhecido, fazendo os primeiros socorros, enquanto ao mesmo tempo chamava a ambulância, que não demorou muito para chegar e encontrou a vítima miraculosamente ainda respirando, apesar de estar numa situação extremamente grave, tanto que Ioan infelizmente chegou já sem vida ao hospital. Enquanto isso, Alberto está a toda velocidade fugindo ainda, dirigindo seu carro, com o celular na mão, numa direta no Instagram. Ele está gravando um vídeo confessando que ele atacou, machucou o seu melhor amigo. Ele não sabe ainda que ele tirou a vida de Ioan. Aliás, ele fala muito dele nesse vídeo, como se não estivesse pensando tanto assim a vítima, como não estivesse levando nem em consideração, como se não tivesse passado pela cabeça dele o que ele realmente tinha feito, talvez feito, as consequências. Um vídeo que mostra uma pessoa extremamente tranquila até. Amigos, pessoal, como vocês bem sabem, eu fiz uma grande besteira. Agora eu tô pensando em tirar minha vida porque eu não posso mais. Eu nunca poderei viver com essa coisa que vai me atormentar, com todas essas decisões que foram tomadas, tudo o que aconteceu. Eu sinto muito, principalmente por Ioan e pela Sarah, por todas as pessoas que eu conheço também. Agora, não sei se eu estaria ainda presente, mas o meu objetivo era de mostrar para as pessoas que, por amor, ninguém deve se intrometer no assunto dos outros. Pelo contrário, é melhor pensar em si mesmo, não se intrometer no relacionamento dos outros e construir a própria vida, sem esconder tudo do melhor amigo. Quer dizer, aquilo que o Ioan fez é tudo errado, de A a Z. Porque agora, é difícil explicar para vocês, porque eu tenho tanto para dizer que eu não sei mais nem por onde começar. Eu agora tenho em mente esse pensamento de ter feito essa besteira. Eu admito que eu fiz essa besteira. Eu quero me desculpar com todos. Eu descobri coisas demais sobre meu melhor amigo. Eu não podia continuar daquele jeito, eu fui enganado. Foi tudo culpa de Ioan. Eu repito, foi tudo culpa de Ioan. Além de estar tranquilo, além de estar preocupado com os seus sentimentos, com como ele está se sentindo, até, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas até quando ele diz que ele quer tirar a própria vida, que ele não vai conseguir viver com esse peso, é sobre ele, é sobre o quanto vai ser difícil para ele lidar com isso que ele fez. Eu não vejo arrependimento nenhum, mas zero. E acho que não dá para ficar mais claro, a gente não tem um exemplo mais claro de dar culpa para a vítima do que foi tudo culpa do Ioan. Mas Alberto acredita realmente nisso, tanto que não foi apenas um desabafo, que ele depois se arrependeu e tal. Não. Enquanto ele continuava dirigindo, isso era uma direta, ou seja, as pessoas estavam vendo isso. E assim que terminou, ele também foi na sua página de YouTube e colocou ali o vídeo também. Vídeo que, repito, não parece para mim de maneira nenhuma que ele está querendo se desculpar, que ele está querendo mostrar arrependimento, que ele está desesperado e não sabe o que fazer, que ele está pedindo ajuda de alguma maneira. Não, como ele mesmo diz por que ele está fazendo isso. Ele queria mostrar para as pessoas que os outros não podem se intrometer em uma história de amor. Não tenho palavras, mas ele acreditava realmente nisso, tanto que ele fez o que ele fez, agora que estava dando esse depoimento, enquanto continuava fugindo da polícia. Que não demorou muito, já estava atrás dele, porque aquela pessoa, aquele motorista que tinha parado para ajudar o Ioan, descreveu como era a máquina, descreveu mais ou menos o motorista, então a polícia não demorou para encontrar ele. Eram entre 2h30 e 3 horas da manhã, não tinham tantos carros assim em giro, então eles conseguiram encontrar Alberto rapidamente. Assim que ele se deu conta que os policiais estavam atrás dele, ele aumentou ainda mais a sua velocidade, ele estava dirigindo o máximo de velocidade possível, entrou numa rodovia que dava para ir em direção a Milano e ali tinha um túnel. Ele fez esse túnel com uma velocidade tão grande que ele acabou batendo na parede dentro e parou, não conseguiu mais dirigir. Alberto então foi imediatamente preso, eram mais ou menos as 4h30 da manhã, ou seja, 2 horas depois do crime. Ele foi levado primeiro para o hospital para tratar de algumas feridas superficiais que aconteceram durante o acidente e logo depois foi levado para a prisão de Novara. Então, 9 dias depois, no dia 4 de setembro de 2009, na parte da manhã, aconteceu na paróquia de Correggio o funeral de Ioan Leonardi. Depois da missa, o grande cortejo foi junto até o Cementone, aquela praça com as quadras de basquete, de futebol de salão, onde eles tinham jogado, onde eles
se encontravam tanto, para continuar as homenagens. Ali tinha sido já pintado um mural intitulado O Jovem, em homenagem a Johan, na frente do qual o prefeito, Angelo Barbalha, a mãe, a irmã de Johan e alguns amigos dele assinaram o caixão branco. Ali muitas pessoas falaram, relembraram o jovem, choraram, cantaram, jogaram até em homenagem a ele, que gostava tanto de se divertir, tanto de festas. Foi praticamente toda uma tarde de celebrações daquela vida que tinha sido curta, mas tinha impactado tantas pessoas. Realmente a impressão que dava é que toda a cidadezinha estava ali, incluindo os pais de Alberto Pastore, demonstrando uma incrível capacidade de perdoar a família de Johan. Uma tamanha força que os pais dele tiveram, que foi até mencionado pelo pároco que tinha celebrado o funeral. E na ocasião também aproveitou para pedir misericórdia por Alberto, que nas palavras do próprio padre, tinha agora um longo caminho para percorrer, para conseguir entender o que tinha acontecido e se adaptar a sua nova vida. Alberto tinha o apoio de sua família, ele tinha o apoio da igreja, tinha o perdão da família de Johan, mas com certeza estava já sentindo muita falta dessa rede de amigos que sempre teve, porque os jovens estavam tendo um pouco mais de dificuldade de perdoar. Eles estavam apoiando uns aos outros, eles estavam apoiando a família da vítima, mas começava-se já a perceber que eles não conseguiam nem naquele dia controlar as críticas ao que tinha acontecido. Eles estavam, obviamente, revoltados. E não só eles. Esse era um crime que tinha deixado muitas vítimas, incluindo Sara, a ex-namorada de Alberto, uma jovem de apenas 19 anos que estava sendo completamente destruída online. Ela estava sendo acusada de ser praticamente a culpada de tudo. Um era o que ela tinha deixado, que ela tinha enganado, e o outro era quem ela tinha usado. Ela era a vilã, a única vilã. Ela tentou ignorar o máximo possível, mas a gente sabe como pode atingir a gente o que é escrito online. Aliás, eu espero que todo mundo saiba disso a esse ponto, mas eu acho que não é verdade. De qualquer maneira, ela tentou não responder, ela passou diversos dias não respondendo, mas os ataques eram tantos que, em um certo momento, ela resolveu escrever ali, mas não adiantou nada. Ela explicou que as coisas entre ela e Alberto tinham terminado, não é que ela estava usando ele, enganando ele, não, eles não tinham dado um tempo, ela tinha colocado um ponto final. Ele não estava aceitando a situação de maneira nenhuma. E não é que ele estava só sendo muito insistente, que ele queria muito voltar com ela. Não. Nas palavras dela, ele tinha virado outra pessoa. Ele começou praticamente, se tornou um stalker, começou a perseguir ela. Ele passava de juras de amor a ataques verbais. Estava sendo completamente desrespeitoso, muito ciumento, mais do que tinha sido durante todo o relacionamento deles, e estava já se tornando paranoico. Em um mês, Alberto tinha mudado de personalidade. E quanto a Johan, Sara garante, ela diz que não tinha e nunca tinha existido nada entre eles. Eles não tinham nem tido nenhuma conversa sobre ela voltar ou não com Alberto. E, aliás, ela menciona ainda que Johan tinha acabado de começar um relacionamento com a outra menina. E tudo isso não era só a palavra de Sara. Realmente isso teve como ser provado, porque os investigadores, para tentar esclarecer toda essa situação, por causa do julgamento, mas também por causa dessa pressão de tudo isso que estava acontecendo, de todos esses ataques, eles foram investigar as mensagens dos jovens envolvidos, as redes sociais deles, e nada foi encontrado, nem através do depoimento das pessoas que foram ouvidas durante o processo. Não tinha nada, não tinha acontecido nada que desse razão a Alberto, que desse motivo para todas as desconfianças dele. Era como se ele realmente tivesse imaginado do nada. Tudo era real na cabeça dele. Então, sem nenhum atenuante dele ter sido provocado de alguma maneira e com o óbvio fato dele ter planejado aquilo, no julgamento que aconteceu no ano seguinte, mais ou menos 7, 8 meses depois, em junho de 2020, o advogado da acusação, Giovanni Castellani, pediu uma pena de 17 anos de prisão para Alberto. Mas os juízes acabaram se decidindo por uma pena um pouquinho menor, de 14 anos e meio, a serem cumpridos na prisão de Novara mesmo, onde 10 meses depois, Alberto tenta tirar sua própria vida, que não foi exatamente uma surpresa para a família ou para ninguém, porque, na verdade, 2 dias depois do crime que ele cometeu, 2 dias depois de atacar Johan, e principalmente 2 dias depois daquele vídeo frio, no qual ele parecia se desculpar, mas na verdade ele estava se justificando, ele tinha mudado completamente, novamente. Ou melhor, ele tinha voltado a ser quem era antes. É como se o peso do que ele fez tivesse
massacrado ele. Ele passou aqueles primeiros dias conseguindo só chorar compulsivamente. Ele chorava com seu advogado, com a sua família. A única coisa que ele conseguia repetir eram variações de: eu tenho que tirar minha vida, eu não posso mais viver, não dá para eu viver assim, olha o que eu fiz. Era realmente como se tivesse acontecido um surto que durou um mês e infelizmente teve uma consequência irremediável. Os advogados dele, levando em consideração isso, tentaram até apelar, mas não chegou nem a ser aberto um segundo processo, o processo de apelo, porque na verdade esse surto dele, eu não sei nem como chamar, porque na verdade os especialistas não souberam como chamar. Foi algo que aconteceu e que não pôde ser diagnosticado. Não era um momento de fúria, porque ele planejou aquilo e, aliás, ele estava se comportando de maneira diferente já por semanas. Então, os juízes levaram até em consideração um pouco o fato de ele não estar em si, mas não puderam tirar dele a completa responsabilidade por que ele fez, porque ele já não estava em si há algum tempo. Não restava mais nada a fazer a não ser começar a cumprir sua pena, o que ele fez já completamente afundado na depressão. E assim, 8 meses depois, por causa de uma briga, ele teve que ser levado para a enfermaria da prisão. Ele levou alguns pontos na sobrancelha, a retina de um dos seus olhos foi um pouquinho deslocada, então pela sua própria segurança, ele foi colocado em isolamento enquanto se recuperava, o que provou ser uma segunda sentença para ele. O seu estado psicológico piorou consideravelmente. Então, um mês depois, como eu tinha dito antes, ele tentou tirar a sua própria vida. A maneira como ele fez isso não foi divulgada. O que foi divulgado é que ele foi levado para o hospital de Torino, ainda com vida, mas depois de um terrível e angustiante, agonizante mês, ele não resistiu. Essa história é um pouco diferente e eu achei ela interessante exatamente por esse estado mental de Alberto. A gente tem aqui no canal, a gente conhece um monte de história, um monte de casos de pessoas que a gente não sabia quem era, que os vizinhos, a família, até a esposa, o marido, não tinham ideia de que fosse capaz de fazer alguma coisa. Mas assim que eles cometem uma desgraça, todo mundo fica sabendo que na verdade a pessoa escondia toda uma vida, a pessoa tinha um passado, a pessoa simplesmente dentro da cabeça dela era uma outra pessoa. Mas Alberto não. Alberto, na verdade, não foi descoberto nada, ele não tinha escondido nada, ele não tinha, na verdade, pensamentos que não eram coerentes com o modo que ele vivia. Não, ele era um bom, normal rapaz, com exceção daquele fatídico mês. Ou pelo menos foi isso que todos que conheciam ele, a família, amigos, até as pessoas que criticavam ele, não teve ninguém que conseguiu mostrar um outro episódio no passado dele que pudesse se conectar a isso. Não, era um bom rapaz. Então, o que aconteceu? Será que dentro dele tinha o potencial para esse ataque, tinha o potencial de essa maldade e ele conseguiu esconder sempre assim tão bem? Ou ele realmente foi acometido por um problema mental, alguma coisa não diagnosticada, como nós vimos, que durou durante aquelas 4 semanas e depois passou com um choque de ter feito o que fez, ele saiu daquilo? Essas respostas acho que a gente nunca mais vai ter. E resta a pergunta: será que isso vai começar a ser uma tendência daqui para frente? Cada vez mais vai ser difícil provar que as pessoas não eram aquilo que a gente pensava que elas fossem? Porque as pessoas estão cada vez mais expostas. É muito fácil ver o que a pessoa faz, ou fazia, quem são os seus amigos, o que ela falava, até depois de cometer o crime, tá ali. A gente viu o que ele estava pensando. Já os especialistas realmente não conseguiram nem identificar o que poderia ter acontecido. O que parece é que talvez seja realmente uma nova tendência de quanto mais as pessoas se expõem, mais a gente fica acostumado a chamar de conhecer essa versão superficial que a gente vê delas. Mas o que está dentro, a gente conhece cada vez menos. Obrigada.